Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Eu deixei lá no começo do último vídeo que eu postei uma nota, que na verdade era para mim ter dito isso no último vídeo, mas eu acabei esquecendo, que agora eu mudei os dias aqui que a gente posta vídeo no canal e vou passar a postar toda segunda, quarta e sexta, então vai ter um caso a mais por semana aí para vocês. Eu fiz essa adaptação para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês e também para adequar melhor aqui na minha rotina, então espero que vocês gostem. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Corrina Line Sagers Malinowski era uma mulher de 26 anos na época dos fatos. Ela era casada com Steven Malinowski e era mãe de 3 filhos. Uma menina de 10 anos, que era a mais velha e fruto de um relacionamento anterior da Corrina, e portanto não era filha legítima do Steven, e outros 2 meninos mais novos que eram filhos do casal. A família vivia em uma plantação em Mount Holly, em Carolina do Norte, e a Corrina trabalhava há cerca de 6 meses em uma conveniência local, enquanto o seu marido trabalhava como uma espécie de cuidador ou caseiro ali na plantação onde eles moravam, por isso que eles moravam ali, que era já onde o marido trabalhava. A vida em família não era nem um pouco calma, na verdade era bem conturbada, isso porque o casal Corrina e Steven brigavam quase que diariamente e eram brigas realmente bem feias. Eles chegavam a se agredir, a Corrina agredia o Steven e vice-versa, e eles gritavam, se xingavam, e isso, é claro, não era um relacionamento saudável nem para eles e nem para as crianças. Na noite de 21 de novembro de 1987, o casal começou mais uma dessas brigas violentas deles, com gritos, enfim, assim como eu descrevi antes, e a Corrina, que provavelmente já estava farta de tudo isso, disse para o Steven que ia pegar o carro para sair e dirigir um pouco por aí para esfriar a cabeça. Ela saiu de casa então, segundo ele, por volta de 11 ou 11h30 da noite, e ele foi dormir e não viu ela voltar. Quando foi no dia seguinte, ela não apareceu para trabalhar naquela conveniência que ela trabalhava todos os dias, e o chefe dela estranhou porque ela era uma funcionária extremamente pontual, muito dedicada, ela não costumava faltar, isso não era do feitio dela. Então ele esperou um pouco mais e, como ela não apareceu, ele resolveu dirigir até a casa dela, que não era tão longe, para ver se tinha acontecido alguma coisa. Quando ele chegou na entrada da plantação, ele viu o carro da Corrina parado. Não tinha nada estranho com o veículo, mas ela não estava lá dentro e nem nos arredores. Ele terminou de chegar na casa dela então, conversou com o marido Steven e ficou sabendo que ela saiu na noite anterior e não tinha voltado para casa desde então. Com isso, então, o chefe, ainda mais preocupado, resolveu finalmente acionar a polícia e foi registrado o desaparecimento da Corrina. A primeira coisa a ser investigada, é claro, foi o carro que foi encontrado lá abandonado bem próximo da casa dela, mas como eu disse, não tinha nada estranho com o carro. Ele foi deixado ali com as portas destrancadas, mas não tinha nenhum sinal de luta, não tinha sangue, não tinha nada que indicasse que a Corrina tinha passado por alguma situação de perigo, pelo menos ali dentro do veículo. Era como se ela tivesse estacionado ele ali, saído e indo caminhando para algum outro lugar. Em volta do veículo também não tinha nenhuma pista, então foram investigadas a casa da família, também a plantação ali onde eles moravam. Os amigos, os familiares, as pessoas conhecidas foram interrogadas, mas nenhum deles soube dizer para onde que a Corrina poderia ter ido e também ninguém que poderia querer o mal dela. Ela tinha alguns familiares em Iowa, mas eles foram contatados e também não tiveram nenhuma notícia dela, ela não tinha ido para lá, então ninguém tinha realmente nenhuma pista.
Os familiares e os amigos chegaram a falar sobre essa questão das brigas constantes entre ela e o marido, que eles eram agressivos e que ele poderia estar envolvido de alguma forma, alguma briga poderia não ter acabado bem, mas ele foi investigado e não tinha nada que realmente apontasse contra ele, nenhuma prova, nenhuma evidência. Realmente era como se a Karina tivesse deixado o carro ali de livre e espontânea vontade e ido para algum lugar. As investigações seguiram assim a passos bem lentos, realmente não se tem nem tanta informação sobre as buscas por ela, porque não tinha nada a ser encontrado, não tinha nenhuma pista. Então, quando passou 10 meses, já próximo de completar um ano do seu desaparecimento, no dia 4 de outubro de 1988, algo perturbador aconteceu. Naquela manhã, Annette Sagers, que agora tinha 11 anos, a filha mais velha de Karina, se arrumou para ir para a escola como todas as manhãs e saiu de casa por volta das 7 horas em direção ao ponto de ônibus. Todos os dias, Annette ia para a escola de ônibus naquele mesmo horário. Ela caminhava até o ponto de ônibus na companhia do seu cachorro, esperava o ônibus chegar. Quando ele chegava, ela se despedia do animal e ia para a escola. No fim das aulas, ela pegava novamente o ônibus e voltava para casa. Porém, naquele dia, quando deu a hora da Annette voltar para casa, ela não chegou. O padrasto dela, Steven, então estranhou e resolveu ir até o ponto de ônibus para ver se ela estava por lá ou se tinha alguma dica de onde ela podia estar. Ao chegar lá, ele não encontrou ela, mas encontrou um bilhete que aparentemente tinha sido escrito por ela. No bilhete, ela dizia: "Papai, mamãe voltou, dê um abraço nos meninos." O Steven voltou para casa e acionou a polícia para registrar também o desaparecimento da Annette. Então eles começaram as buscas e a primeira coisa a ser analisada foi o bilhete deixado para trás e eles confirmaram que realmente aquela letra era da Annette, tinha sido ela que tinha escrito o bilhete, mas eles não conseguiam dizer se ela escreveu por vontade própria ou se ela teria sido obrigada por alguém a escrever. Mais uma vez, tudo foi verificado, a casa da família, o ponto de ônibus e arredores, o motorista do ônibus que deveria ter levado ela naquela manhã, os amigos, os familiares, tudo foi checado, mas nada além daquele bilhete foi encontrado. Com todo esse mistério, algumas teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu tanto com a mãe quanto com a filha. E a primeira teoria diz que realmente a Karina pode ter fugido de casa para fugir de todo aquele relacionamento abusivo que tinha com o marido, mas que na ocasião ela não teve como levar as crianças com ela. E então, quase um ano depois, ela teria voltado para buscar a Annette. Algumas pessoas acham isso estranho porque é meio estranho realmente ela buscar apenas um filho, né, só a Annette, e os outros dois ela deixar para trás como se não existissem. Mas isso pode ser justificado porque a Annette não era filha do Steven, né? Ela era a única que não era filha realmente legítima dele e ele era um homem violento com a Karina, então ela pode ter ficado com medo de ele direcionar essa raiva para a Annette pelo fato dela ter fugido e voltou para buscar a filha, que teria sido a única que ela conseguiu pegar, porque seria muito mais difícil ela fugir com 3 crianças, então ela focou em buscar apenas aquela que ela achou que realmente podia correr algum perigo estando na presença do Steven. A segunda teoria é mais triste e diz que o próprio Steven pode estar envolvido no desaparecimento tanto da Karina quanto da Annette. Nessa teoria, as pessoas acreditam que na noite do desaparecimento da Karina e durante a briga dela com o Steven, ele pode ter matado ela acidentalmente ou até mesmo intencionalmente e conseguiu esconder o corpo muito bem de alguma maneira, mas que a Annette teria visto ou ficado sabendo disso de alguma forma e então, com medo dela contar para alguém e ele ser descoberto, ele foi e matou ela também depois de quase um ano. Ou talvez ele pode simplesmente ter ficado com raiva dela também, assim como na primeira teoria, ter direcionado o ódio que ele sentia da Karina para a Annette e ter resolvido matar ela também depois de todo esse período. A terceira teoria foi levantada porque foi descoberto que após o desaparecimento da Karina, aqueles familiares dela que eu disse que viviam em Iowa entraram na justiça pela guarda da Annette. Isso porque ela não era filha biológica do Steven e também eles sabiam do comportamento violento dele, então eles queriam pegar a menina e criar ela ali, né, junto com a família de sangue.
Porém, o Steven não queria entregar ela e poucos dias após o desaparecimento dela, ocorreria uma audiência de custódia para decidir ali se ela ficaria com ele ou iria morar com a família lá em Iowa. Nessa teoria, dizem que é estranho o Steven não querer entregar a Annette para a família biológica e que isso poderia ser porque ela sabia realmente de alguma coisa do que aconteceu com a mãe e que ele tinha envolvimento, e aí ele ficou com medo de, se ela não estivesse ali com ele para ele ficar fiscalizando, ela podia contar para alguém e acabar entregando ele. Então ele resolveu matá-la da mesma forma que matou a mãe. Essa teoria foi criada pela questão da batalha pela guarda e também porque uma professora da Annette disse depois em interrogatório que sempre achou ela uma menina muito quieta, muito tímida, reservada e que parecia não ser feliz, e que isso poderia indicar que ela estava sofrendo algum tipo de violência em casa por parte do padrasto que a ameaçava, se ela fosse contar alguma coisa do que realmente aconteceu com a mãe. Mas ao mesmo tempo isso também pode ser pelo fato de ela ter perdido a mãe dessa forma tão misteriosa e tá se sentindo triste ali por tudo isso que aconteceu. Então todas essas teorias são apenas teorias, realmente não se tem provas que possam levar a crer que realmente qualquer uma delas são verdadeiras. A polícia chegou a receber um telefonema anônimo em 2000 de uma pessoa que indicou um local ali na região onde poderia ter um corpo escondido. O local foi verificado, inclusive com cães farejadores, mas nada foi encontrado e foi apenas uma pista falsa. Alguns meses após o desaparecimento de Annette, ainda no mesmo ano, o seu padrasto Steven simplesmente abriu mão de todos os direitos que ele tinha como pai dos outros 2 filhos, os 2 meninos, e entregou eles para um orfanato. Ele então se mudou para a Flórida, onde se casou novamente e teve mais filhos, reconstruiu uma nova família, e os meninos foram adotados e criados sem nenhum contato com o pai biológico. Apesar de existirem todas essas teorias que eu citei, o caso de Corinna e Annette nunca foi solucionado e nenhuma outra pista jamais foi encontrada além daquele bilhete.